Minas Brasil Notícias, oferecimento Lu Estética, agora com Striot, tratamento ortomolecular de combate às estrias, inovação absoluta. Lu Estética 3671-4558. E o Brasil é o único país do mundo a utilizar urnas eletrônicas de primeira geração para apurar os votos nas eleições. Outros países usam sistemas eletrônicos, mas eles não são iguais. Você sabe quais as diferenças, os riscos e as vantagens desses modelos? Veja no quadro Eleições 2016. Melhorou bastante, muito boa, né? Mais rápido, mais agilidade. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar a gente mesmo. Há 20 anos, ela é a estrela das nossas eleições. Como toda celebridade, enfrenta críticas, mas também muitos elogios. E em um ponto todos concordam, a implantação dela foi um avanço. E do que é que nós estamos falando? Da urna eletrônica, claro. Esse instrumento que tornou a votação no Brasil muito mais rápida e também mais confiável. Existem pessoas que contestam isso, mas os argumentos contrários, os argumentos favoráveis e também um pouquinho da história do processo de votação no país, tudo isso você acompanha a partir de agora, no nosso quadro Eleições 2016. Em 1996 marca a implantação do sistema de votação eletrônica no Brasil. A princípio, o teclado ele era concebido no chamado membrana. A gente pode entender como o teclado touch. Só que as pessoas, os eleitores na época, não tinham o hábito dessa tecnologia e ao apertarem as teclas, eles sentiam falta da tecla móvel. Então muitos afundavam, empurravam com força, algumas urnas caíam no chão nas sessões, estragavam e o TSE então decidiu não mais fabricar com esse conceito. Depois da mudança de teclado, veio o sistema de áudio para deficientes visuais, um impressor externo e agora a identificação biométrica. Mas o que é, afinal, uma urna eletrônica? Bom, esse é um computador adaptado, um microcomputador convencional que é adaptado para funcionar dessa forma. Os sistemas são em Linux, são desenvolvidos no próprio TSE, tanto sistema operacional como sistemas de funcionamento mesmo. A urna oferece toda a condição de preservação, proteção do voto, como eu disse, por ser essa a principal preocupação da Justiça Eleitoral. A preservação do sigilo e a garantia de que aquele voto será totalizado. A urna atende isso perfeitamente. A segurança não só da urna eletrônica, mas do processo de votação no Brasil é questionada por um grupo de profissionais independente, formado por advogados e especialistas em tecnologia da informação. Nós sempre divulgamos que existem vulnerabilidades. O sistema é fraco, ele é um sistema inconfiável e é um sistema inauditável. A urna não é conectada à internet, mas o programa que carrega a urna vem de um computador que estava conectado à internet. Então, a propaganda que a Justiça Eleitoral faz, eu não sei por qual razão, é em cima da urna. Só que nós temos um processo longo até se chegar à urna. Se nós tivermos uma vulnerabilidade utilizada na geração de mídia, que seria o momento de carregar o flash que vai para a urna, esse programa vai fraudado para a urna e altera o resultado sim da eleição. Uma das maiores críticas ao modelo de votação brasileiro é a concentração de poderes da Justiça Eleitoral. Em outros países, existe um órgão para administrar as eleições, outro para julgar os processos, outro para criar as regras. Aqui, a Justiça Eleitoral julga, processa, administra e faz a regulamentação. Em países como os Estados Unidos e o Equador, essas funções são exercidas por órgãos diferentes. Eu não vejo motivo para o sistema de votação continuar sendo mantido em segredo. Poucas pessoas têm acesso a esse sistema na sociedade, apenas quando o TSE decide. Eu não considero isso transparente e não considero isso compatível até com o modelo de financiamento do sistema. O sistema é financiado pela sociedade e deveria ser acessível pela sociedade com pouquíssimas restrições, na minha opinião. Outro problema é a nossa urna eleitoral. O Brasil foi o pioneiro na adoção do voto eletrônico,
mas o modelo foi rejeitado por mais de 50 países que vieram aqui fazer avaliações. Isso porque as nossas máquinas ainda são de primeira geração, contam o voto eletronicamente, mas não permitem a verificação pelo eleitor nem a recontagem dos votos. Máquinas de segunda geração permitem a checagem pelo eleitor, com a impressão que fica na sessão eleitoral. Nas urnas de terceira geração, a cédula de papel tem um chip que permite conferir se o dado gravado nela está de acordo com o voto eletrônico. Esse é o sistema usado na Argentina, Equador e Israel. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, e aqui nesse canto, está vendo essa bolinha que tem aqui, é um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é então gravado no chip e impresso. O eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso o eleitor viu. Para minimizar as possibilidades de fraudes, o Tribunal Superior Eleitoral faz testes públicos com técnicos convidados. Diego Aranha, professor da Unicamp, participou do evento em 2012. A equipe dele quebrou o sigilo da votação e mostrou como cada eleitor havia votado. Ele lembra que não existe sistema 100% inviolável. Os ataques podem ocorrer por agentes internos e por agentes externos. Após o encerramento público da votação, às 17 horas, o mesário tem plena possibilidade de votar, por exemplo, por eleitores faltosos. Tudo que ele precisa no sistema atualmente é ou digitar o título de eleitor, ou simplesmente contornar a identificação biométrica e votar por aqueles eleitores que não compareceram durante a sessão de votação. As discussões sobre a segurança da urna eletrônica levaram o Congresso Nacional a aprovar uma lei que torna obrigatória a impressão do voto. Essa mudança vai valer a partir das eleições de 2018. É a terceira vez que um projeto de lei com essa proposta é aprovado. Para os especialistas, a medida é fundamental para tornar a votação mais transparente e confiável. Mas a Justiça Eleitoral contesta. O voto impresso, ele acarretará, além de um custo maior, acarretará uma dificuldade a mais na hora da votação, porque será mais lenta a votação. O eleitor ele vai conferir o voto dele, isso implica certamente em maior demanda de tempo, porque se acontecer o desaparecimento de um voto, por exemplo, quem terá razão? O voto no papel, aquele tal que nós já abandonamos? Aquele que mostrou ser uma solução de elevado risco? Ou a urna eletrônica, que não tem contato manual e que tem as suas garantias de preservação do sigilo e da totalização do voto? É um risco que estamos prestes a correr e que poderá ser um retrocesso no processo de votação brasileiro.